Não é legal, né? Então Deus, ele é da mesma maneira. Então vamos dar atenção àquilo que Deus, não é o Luiz não, tá? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas eu estou aqui numa posição de ser o porta-voz de Deus para a tua vida nessa manhã. E eu creio que Ele vai falar coisas no teu coração. Sabia que uma mensagem que você ouve numa igreja como essa pode transformar a tua vida? Quanto vale isso? Não tem preço. Você ouviu uma palavra que mudou a tua vida, que de repente despertou você para um comportamento, uma atitude que você estava tendo errado, você, por causa dessa palavra, você muda, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Amém? Então vamos nessa, pessoal, que ainda está em pé aí, vamos sentar, quem não estiver trabalhando. Gente, a gente está falando sobre isso, né? Uma coisa só importa, e é a nossa comunhão com Deus. Tem a ver com aquela passagem de Marta e Maria, que é Jesus, ele chega na casa delas, né? E Marta, ela se preocupa ali em receber Jesus, assim, de modo geral, não tem nenhum problema nisso, né? Dela ir lá preparar para receber Jesus bem. Mas só que tinha uma outra parte que Maria escolheu, amém? E ela foi para os pés do Senhor para escutar Jesus. Você conhece a história, né? E aí, em determinado momento, Marta ficou um pouco chateada. Senhor, pede minha irmã para vir me ajudar, e tal, BBB. E aí Jesus vira para ela e fala assim, ó, Marta, Marta, você está muito inquieta, e você está muito preocupada com muitas... De repente esse é o teu caso. Muita coisa te preocupando. Muita coisa. Você é livre para pegar teu celular para tirar foto a hora que você quiser, tá bom? Isso daí não tem problema nenhum. Então, Marta, Marta, você está inquieta com muita coisa. E você não está parando para prestar atenção em Deus. É isso que ele está falando. Porque é o que ele fala no seguinte, ó. Uma coisa só importa. Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, entre tantas coisas que Maria tinha para fazer, ela escolheu ficar aos pés de Jesus e dar atenção para quem era digno de toda atenção. Isso aí é a escolha que eu e você precisamos fazer. A gente já falou tanta coisa sobre isso, eu vou passar rápido, porque eu tenho algumas coisas para falar hoje. Não podemos deixar o urgente tomar o lugar daquilo que é importante. De modo geral, na minha e na tua vida aparece urgência toda hora. Tudo que a gente faz assim é urgente. Não, porque eu tenho que, tá, mas você não pode largar. Gente, eu tenho falado contigo sobre isso. Não dá para a gente largar o básico da nossa comunhão com Deus todo dia. O feijãozinho com arroz que te sustenta. Vou repetir. O feijãozinho com arroz, sabe aquele feijãozinho com arroz que você come? Por isso que você está de pé, sim ou não? Então esse feijão com arroz da palavra não dá para largar. Você não tem noção. Eu conheço muitas pessoas. E uma delas se chama Luiz Fernando. Eu também. Já passei por isso. O maior fracasso espiritual na minha vida começou largando o básico de estar na presença de Deus todo dia. A pior fase espiritual da minha vida que eu vivi, eu posso fazer uma análise, eu posso olhar. Eu não estava tendo comunhão com Deus como deveria. Se você negligencia a tua comunhão com Deus, você negligenciou a tua vida espiritual. O próximo passo é a desânimo, a tristeza. Parece bobeira, gente, parece bobeira. Mas larga o feijão com arroz para você ver daqui a 6 meses. Começa a comer só McDonald's, no almoço e na janta, todo dia. No começo, você vai ficar bem. Mas daqui a 7 meses, você vai estar, sabe o quê? Você vai estar com anemia. Vai estar fraco, porque a comida até está te alimentando, mas não está te nutrindo. É a diferença de uma mensagem que alimenta e uma mensagem que nutre. O McDonald's enche tua barriga, mas não tem nutrição. Então, o resultado da fraqueza não vem logo, vem com o tempo. O organismo começa a dar falta de certas vitaminas, que são essenciais. Demora um pouco para você perceber. Então com Jesus não dá para ser McDonald's, não dá para ser lanchinho rápido, tem que ser feijão com arroz. Jesus não é fast food. Feijão com arroz que te sustenta todo dia. Quem está entendendo? Não dá para negligenciar isso. Tem muita gente de barriga cheia desnutrida, ouvindo uma mensagem aí que não nutre. Mensagem que empolga, alimenta a alma, a pessoa até se sente cheia, porque a McDonald's enche, mas não nutre, na verdade não tem base.
e você vai ver que não tem base no dia mal. Você vai ver que as mensagens que você está ouvindo não tem te dado base, porque no dia mal você não vai aguentar. Então a palavra que a gente tem ensinado aqui, ela nutre você. Por mais que não te empolgue tanto muitas vezes, mas ela está te nutrindo, porque a palavra é a vitamina certa que teu espírito precisa. Amém? Vamos lá. Deus não será minha prioridade. Você já entendeu isso. A gente só prioriza aquilo que a gente gosta mesmo, ama. Não é o meu coração que mostra a minha prioridade, mas é aquilo que eu tenho priorizado que revela o meu coração. É assim mesmo. Nossa comunhão com Deus é o aspecto mais importante da nossa vida. Depois eu falei sobre os benefícios dessa comunhão. Eu falei sobre 7 benefícios e hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó, para a gente fechar. Fala bem alto. Disciplina espiritual. Antes de começar a pregar, eu quero ler o trecho de um livro que eu li e que eu extraí para ler para você essa manhã. Presta só atenção aqui. Aqui tocamos a questão da disciplina na vida espiritual. Uma vida espiritual sem disciplina é impossível. Disciplina é o outro lado do discipulado. A prática de uma disciplina espiritual nos torna mais sensíveis à pequena e gentil voz de Deus. O profeta Elias não encontrou Deus no vento forte, ou no terremoto, ou no fogo, mas na pequena voz. Através da prática de uma disciplina espiritual, nos tornamos atentos a essa pequena voz e dispostos a responder quando a ouvimos. De tudo que eu tenho dito sobre nossas vidas preocupadas e sobrecarregadas nessa série, tá? De tudo que eu tenho dito sobre nossas vidas preocupadas e sobrecarregadas, está claro que geralmente estamos cercados por tanto barulho externo que é difícil realmente ouvir nosso Deus quando Ele está falando conosco. Muitas vezes nos tornamos surdos, incapazes de saber quando Deus nos chama e incapazes de entender em que direção Ele nos chama. Assim nossas vidas se tornam absurdas. Na palavra absurdo, encontramos do latim surdus, que significa surdo. Uma vida espiritual requer disciplina, porque precisamos aprender a ouvir a Deus, que fala constantemente, mas que raramente ouvimos. Quando, no entanto, aprendemos a ouvir, nossas vidas se tornam vidas obedientes. A palavra obediente vem do latim audire, que significa ouvir. Uma vida espiritual é necessária, uma disciplina espiritual é necessária para mover-se lentamente de uma vida absurda para uma vida obediente. De uma vida cheia de preocupações barulhentas para uma vida em que haja espaço interior livre, onde podemos ouvir nosso Deus e seguir a sua orientação. A vida de Jesus foi uma vida de obediência. Ele estava sempre ouvindo o Pai, sempre atento à sua voz, sempre alerta para as suas direções. Jesus era todo ouvido. Essa é a verdadeira oração, ser todo ouvido para Deus. O núcleo de toda oração é, de fato, ouvir obedientemente na presença de Deus. Aleluia. O que é disciplina espiritual? A gente vai dissecar esse assunto essa manhã. Disciplina vem da palavra discípulo. Então preste atenção. Não nos tornaremos verdadeiros discípulos se não formos disciplinadas espiritualmente. Primeiro, agora eu preciso tratar sobre o que é disciplina. Uma pessoa disciplinada é aquela que tem a capacidade de fazer o que deve ser feito, independente da vontade. Essa é a definição de disciplina. A gente vê muito isso no mundo dos esportes.
da atividade física. Eu sempre falo isso aqui porque é uma área que eu amo. E é a área que mais me ensina a ser disciplinado. O disciplinado alcança o que o talentoso não alcança. A disciplina é a única coisa capaz de te levar ao lugar do sucesso. Muitas vezes a gente ouviu assim, se você for disciplinado, a disciplina vai te levar lá. Mas na verdade deve ser o teu objetivo que deve fazer você ser disciplinado. Principal motivo, olha para mim. Principal motivo de pessoas não alcançarem seus objetivos: falta de disciplina ou indisciplina. A disciplina é a capacidade de você continuar fazendo o que tem que ser feito todo dia, mesmo com ou sem vontade. Quantas vezes eu saio, como hoje pela manhã, para correr meus 10 quilômetros sem a mínima vontade, mas eu corri. Eu não quero saber da vontade. Eu não quero saber da vontade. A expressão mais errada que criaram foi essa aqui, Você tem que ter força de vontade. Mentira. Se você for na força da tua vontade, você vai ficar na cama. Se você for na força da tua vontade mesmo, se você tiver força de vontade, você vai fazer muita besteira. Você não tem que ter força de vontade, você tem que ter força de propósito. E a força de propósito contraria a vontade, vai na contramão da vontade. Qual é o teu propósito? Eu quero perder 5 quilos. Então você tem que ser disciplinado. Há quanto tempo você está tentando perder esses 5 quilos? Estou falando numa área que todos nós somos atingidos. Sabe por que a gente não atingiu ainda? Falta de disciplina. Disciplina que vai te levar nesse lugar. É você olhar para o negócio e falar, cara, não, porque eu sou disciplinado, porque eu tenho um propósito. Uma pessoa disciplinada alcança lugares altos, queridos. A disciplina vence o talento toda vez que o talento não é disciplinado. Toda vez. Eu sou uma pessoa, e eu conheço muita gente disciplinada, e o meio que você vive é assim mesmo. E se você for olhar para a tua vida, começa a pensar em tudo que você começou e não terminou. Tudo que você começou e deixou pelo caminho. Começa a pensar aí. Você vai observar, o problema foi falta de disciplina. Falta de força de propósito. Por isso que eu estou te falando, eu gosto de falar da área de esporte, porque me ensina demais. Hoje, agora em janeiro, vai completar 9 anos que eu cheguei à faixa preta de jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu há mais de 25 anos, eu vou fazer 9 anos de faixa preta. Mas teve muita gente que começou na faixa branca comigo e não chegou. Muita gente que não chegou. Mas muita gente. O jiu-jitsu é um esporte que dos 1000 que iniciam, 5 chegam à faixa preta. E de modo geral, em todas as áreas da vida você vai observar isso. As pessoas não têm força de propósito. E uma pessoa que quer vencer na vida espiritual, ela tem que ter disciplina espiritual, queridos. Tem que ter. Tem que ter disciplina. A gente não foi chamado para fazer o que a gente quer, cara. A gente foi chamado para fazer o que é preciso ser feito para chegar onde a gente tem que chegar. Tem um lugar para você chegar. Um lugar em Deus. Seja um objetivo pessoal. Como eu falei aqui, perder 5 quilos. Pode ser se mudar de casa. Pode ser sei lá o quê. Você vai precisar ser disciplinado para chegar nesse objetivo. Disciplina é a força que te leva aos resultados. É o único caminho para o resultado, é disciplina. Pessoa disciplinada faz o que tem que fazer todo dia, lá no mesmo horário, está na mesma batida, está ali, eu não estou com a mínima vontade hoje, mas hoje está chovendo, eu não quero saber, hoje está muito sol, eu não quero saber, hoje eu não estou com vontade, eu não quero saber, eu fui dormir tarde ontem, eu não quero saber, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, porque eu tenho um objetivo. Mas é uma vontade, eu não resisto. Claro que existe. Você tem um objetivo ou não tem? Então essa disciplina é fundamental. Olha o que disse o apóstolo Paulo para Timóteo. Eu botei na versão da mensagem, eu adorei. Exercite-se
diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Olha o que ele está falando. O que é flacidez? Flacidez é a condição muscular que não é exercitado. Músculo, quando ele não é exercitado, ele fica flácido. Ele não fica rígido, ele não tem tônus. As fibras musculares vão se perdendo. A pessoa está flácida por quê? Falta de exercício. Flacidez. Ele está fazendo essa mesma comparação agora com o espírito. O que é flacidez espiritual? Falta de exercício espiritual. Deixa eu te perguntar, você tem exercitado os músculos do teu espírito? É uma pergunta legal, né? Porque na academia a gente vai, mas e os músculos espirituais? Temos exercitado? Sim ou não? Olha o que ele vai dizer: exercitar-se em uma academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e para sempre, pode acreditar. Então ele está dizendo que na academia é ruim? É claro que não. Ele só está dizendo que se você for comparar os resultados de uma ida à academia com os resultados de uma vida espiritual, realmente é muito pequeno. Porque tudo que a gente for comparar dessa terra com a vida em Deus é pequeno. É só essa comparação. Já ouvi muita gente pegar esse texto aqui para condenar quem vai à academia. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é pouco proveitoso. Na verdade, em outras versões diz, o exercício físico para pouco se aproveita. Por que ele está dizendo que para pouco se aproveita? Porque a gente só aproveita para essa vida. Mas aproveita. Aproveita. Você não precisa morrer antes da hora. Porque sedentarismo mata mais do que o tabaco. Não sei se você sabe disso. Será que era o plano de Deus que as pessoas morressem assim? Sedentarismo mata mais do que o tabaco. Os estudos mostram isso. Uma vida desregrada. Então a disciplina preserva você. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Sabe? Cara, exercitar-se numa academia é até legal. Então ele está comparando o exercício físico ao exercício espiritual. Você está entendendo isso? Está entendendo? Nada de flacidez espiritual, hein? Então vamos lá. O que é disciplina? Você já sabe o que é disciplina, amém? É a capacidade de você continuar fazendo o que tem que ser feito, amém? Então agora vamos para a disciplina espiritual. Disciplina espiritual é a capacidade de manter a constância, fazer o que tem que ser feito na vida espiritual, que é a sua devoção a Deus diária, amém? Conseguiu entender até aqui? Está comigo? Então, com vontade ou sem vontade, você tem que estar lá na presença de Deus todo dia, porque você é disciplinado espiritualmente, e essa disciplina espiritual vai te trazer um grande resultado. Assim como a disciplina física de você ir numa academia todo dia traz um grande resultado. Só olhar para o Eduardo, como é que ele está forte. Traz um grande resultado. Você tem que estar mais forte por dentro do que por fora. Tem que estar grandão, fortão espiritualmente. Quem está entendendo? É isso que ele está falando. Disciplina espiritual é isso. O que é devoção? Você sabe o que significa a palavra devocional? Todo mundo usa essa palavra, pouca gente sabe. Devocional vem da palavra devoção. Então quando você diz assim, vou fazer o meu devocional, você está só dizendo que você vai praticar algo que demonstra a sua devoção a Deus. Devoção é isso, olha lá. Devoção é a expressão de adoração demonstrada por meio de uma. Então quando você fala, vou fazer o meu devocional, você está dizendo, eu vou expressar a minha devoção a Deus por meio da minha prática. Não é lindo? É isso que você está falando, quando você fala que vai fazer o seu devocional. Você vai expressar a sua devoção. Quantos devotos de Deus temos aqui? E quantos têm expressado essa devoção diariamente no devocional? Expressão prática. Não é o que eu falo, é o que eu faço.
Quem está entendendo, povo? Meu Deus. Que prática, Luiz? Práticas devocionais são o caminho. Presta atenção. Eu não botei que é um dos caminhos. Eu botei que é o quê? O caminho. Presta atenção. Prática devocional é o único caminho que te conduz à intimidade com Deus. Único. Você quer ter intimidade com Deus? Relacionamento com Ele que vai te levar à intimidade. Prática devocional. A disciplina na prática devocional te leva à intimidade. Quem está entendendo isso essa manhã? Posso te falar um negócio? Que bom que você veio, cara. Essa mensagem vai mudar a tua vida. Prática devocional é o único caminho que vai te levar à intimidade com Deus. Então, como a gente leu aqui no texto do escritor, vida espiritual sem disciplina espiritual não existe. Você pode dizer para mim que você tem vida espiritual, se você não está expressando a sua devoção a Deus diariamente por meio das práticas devocionais, você não está tendo vida espiritual, você está tendo vida religiosa. E vida religiosa é muito diferente de vida espiritual. Tem muito religioso que vai para a igreja e acha que vai ser abençoado porque foi no culto domingo, mas na prática a vida dele é uma desgraça. Porque sai da igreja e faz tudo ao contrário do que ouviu. Não tem avanço. Vai ficar na igreja eternamente ouvindo a palavra sem mudança de vida. É o que eu faço que muda a minha vida. Não, ouvir a palavra não muda a minha vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse conhecimento não é um conhecimento de ouvir. A palavra no original é um conhecimento de prática. Então presta atenção, ouvir a palavra não muda a tua vida. Ouvir a palavra gera fé. A fé vem pelo? Então ouvir a palavra gera fé. E mediante essa fé que foi gerada, você toma uma atitude de prática que aí sim muda a tua vida. Dou esse exemplo sempre. Pessoa, ela quer aceitar, ela está sempre vindo na igreja ouvindo a palavra. Digamos que ela não é cristã, nunca entregou a vida dela a Jesus. Nunca tomou a decisão de entregar a vida a Jesus, está sempre ouvindo a palavra. Em si, essa palavra que ela está ouvindo, está mudando a vida dela, pode estar gerando uma certa transformação, de estar gerando uma fé, para ela poder entregar a vida dela a Jesus. Mas a vida dela vai mudar mesmo a hora que ela levantar a mão e entregar a vida dela. Então presta atenção, o que ela ouviu gerou fé para ela tomar uma atitude que mudou. Não foi o que ela ouviu que mudou, foi a atitude que ela tomou com base no que ela ouviu. Isso é libertação. Eu ouço a palavra, eu me posiciono com base na palavra, eu já estou na liberdade. Quem está entendendo, gente? Então é a mesma coisa, é o único caminho que conduz à intimidade com Deus, gente. Práticas devocionais, você está entendendo? A gente vai falar sobre elas. Assim como a prática de atividade física, assim como a prática de atividades físicas, favorece. Na verdade, aquele M ali não existe, porque eu estou me referindo à prática da atividade. Então era no singular aquilo ali. Errei. Assim como a prática de atividades físicas favorece o nosso corpo físico, as práticas devocionais favorecem nosso homem interior. Então, assim como você indo lá para a academia, dando uma corridinha, mais cedo ou mais tarde você vai ver o resultado disso, assim também, a sua prática devocional, todo dia de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai ver a força espiritual que você vai ganhar. A pessoa de modo geral chega para mim, pastor, estou desanimado, estou isso e aquilo. Como é que está a tua vida devocional? Pastor, sabe como é que é, né? Corre, corre, vida corrida, trabalho. Já entendi. Então experimenta aí na presença de Deus 40 minutos, 1 hora todo dia, daqui 15 dias a gente conversa de novo. Experimenta. 15 dias, 1 hora na presença de Deus todo dia. Pastor, mas não tem tempo, acorda mais cedo. Faz na hora do teu almoço, dorme mais tarde, dá um jeito. Passa 1 hora na presença de Deus todo dia, daqui a 10 dias vem conversar comigo, que eu quero ver se tu vai estar fraco. Duvido, vai estar forte, porque Ele mesmo te fortalece. Quem está entendendo, povo?
Então preste atenção, queridos. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas antigas, e eis que se fizeram. Então beleza. A sua velha vida mudou. Acabou. Você agora tem uma nova natureza, uma nova vida. E essa nova vida precisa ser exercitada. Essa nova natureza, o primeiro passo é você entregar sua vida a Jesus. Mas depois que você se torna uma nova criatura, você nasce espiritualmente, agora você precisa crescer. E o crescimento espiritual é mediante exercício da vida espiritual. Então preste atenção. Nossa nova natureza deve ser exercitada a fim de prevalecer sobre a velha natureza. Por que que muita gente entrega a sua vida a Jesus e acaba não conseguindo viver a vida cristã, viver a vida que Deus preparou para ela viver? Porque não exercita diariamente a prática devocional à sua vida espiritual. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Exercite-se diariamente em Deus. Nada de flacidez espiritual. Então, uma vez que você tem uma nova natureza, é importantíssimo esse exercício dessa nova natureza diariamente na presença de Deus, para que ela cresça, se fortaleça e prevaleça sobre a sua antiga natureza carnal. E o motivo de muita gente não conseguir prevalecer sobre as obras da carne é a falta desse exercício diário simples na presença de Deus. Quem está entendendo, gente? Por isso que tem que ser disciplinado. Ela precisa ser exercitada. Olha o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão. Qual o segredo para prevalecer sobre a carne? Fortalecer o Espírito. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Viver no Espírito nada mais é que estar na presença de Deus todo dia. Fortalecer espiritualmente. E jamais você vai satisfazer o desejo da carne. Gente, o segredo da vitória sobre o pecado é tão simples. Vai para a presença de Deus todo dia. Vai para a presença de Deus todo dia. Seja disciplinado nessa prática. Não deixe que nada te tire desse lugar de dependência na presença de Deus. Não deixa. Não deixa que o corre-corre do dia a dia, não deixa que a distração, não deixa que a preguiça, não deixa que o desânimo te tire desse lugar que transforma a tua vida. Quem está entendendo, gente? Está tão claro. É a única maneira. Preste atenção. As práticas devocionais, elas não são poderosas em si mesmas, porque isso aqui é um erro que muita gente comete. Acha que é melhor, ou é maior, ou é mais espiritual, porque ora mais que o irmão, porque jejua mais que o irmão, porque lê mais a Bíblia que o irmão. Não é isso. Você está mudando o rumo da prosa. Prática devocional não é poderosa em si o ato, mas é através dela que a gente acessa o poder de Deus. Você tem que ver a prática espiritual, que a gente vai começar a falar de cada uma delas agora. Próximo slide eu já vou falar da primeira. Elas são o caminho para o poder, mas não são o poder no ato. Não é porque você ora muito que você é santo. Não é porque você jejua muito que você é melhor, que você é espiritual. Não é isso. Sai desse lugar, senão você já entrou no mérito. E não é mérito, não é merecimento, é graça, é favor. Então tome esse cuidado.
A prática devocional, ela não é poderosa em si mesma. Isso é um grande risco da pessoa que está constantemente na presença de Deus começar a achar que é por causa daquilo. Não é por causa daquilo ali em si. Aquilo ali é um meio que te leva ao poder do Deus, do próprio Deus. Você está entendendo isso nessa manhã? Sim ou não? Vamos falar delas então? Quero ser bem rápido. Primeira delas é a oração. É uma prática que não dá para abandonar. É uma prática que você precisa ser disciplinado nela. Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Orar sem cessar não é somente você estar num lugar exclusivo de oração, mas orar sem cessar é criar constantemente a consciência da presença de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, Deus está contigo. Se você está andando no ônibus, você pode conversar com Ele. Se você está no Uber, você pode falar com Ele. Se você está na praia, Ele está contigo na praia. Ele está contigo no trabalho. Ele está contigo em todo lugar. Então, quando a Bíblia diz orar sem cessar, ela só está dizendo: crie consciência da presença de Deus. Então, vamos simplificar um pouquinho essa questão de oração, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender. Oração nada mais é que uma conversa. Você sabe o que é algo interativo? Envolve a participação das duas pessoas. Eu estou interagindo com Deus quando eu estou orando. E tem muita gente que o erro mora aqui, que acha que a oração é uma parte onde só fala com Deus. Acha que orar é só ir na presença de Deus, blá, 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 falar. Acabou de falar tudo que tinha que falar, em nome de Jesus, amém, levanta, vai embora. Aí Deus está assim: quando que vai chegar a minha hora de falar? Quando que vai chegar a minha hora de falar? Porque Deus, Ele quer conversar contigo. Conversa, os dois falam. Por isso que a gente leu aqui no início, aquele texto que eu li, estava falando muito de aumentar a sensibilidade para ouvir. Deixa eu te falar, ouvir a Deus é o grande segredo da vida espiritual. Você ser sensível para ter percepção o que Deus está comunicando contigo. E Ele comunica. Ele comunica coisas no teu espírito. Ele te dá direções para a sua vida. Ele te dá alertas. Ele te mostra coisas. O Espírito Santo faz isso. Mas eu estou sensível para perceber? Eu sou capaz de perceber os sinais que Ele me dá para eu não entrar em furada? Para eu não entrar em buraco? Eu sou capaz? Muitas vezes a gente se comporta como aquele texto que a gente leu no início. A gente está surdo. Deus está falando e a gente está surdo. Deus está mostrando e a gente está surdo, porque a nossa vontade está tão alta, que eu nem considero a possibilidade de ter uma outra opção. Que o que eu estou querendo é aquilo ali mesmo. Quem está entendendo? Então a gente precisa desenvolver esse lado da oração, gente. Falei sobre isso aqui na quarta-feira, se eu não me engano, retrasada. Estou falando de novo. É uma conversa interativa. Precisamos explorar esse outro lado da oração tão importante, que é ouvir a Deus. Então você falou tudo que você tinha para falar, você conversou com Deus, você adorou a Ele. Cara, então agora fica ali quietinho na presença dEle. Gasta um tempo: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Me mostra as coisas. Às vezes comigo acontece assim: Ele manda eu abrir a Bíblia. Aí eu abro a Bíblia, começa a ler, Ele começa a falar comigo. Às vezes Ele começa a comunicar coisas no meu coração, no meu espírito, que vem como um pensamento. Mas aí você consegue discernir se é um pensamento meramente teu, ou um pensamento que vem de Deus. Você vai ganhando essa sensibilidade. Faz esse exercício. Faz esse exercício diariamente, você vai crescer nisso. Você vai crescer nessa sensibilidade. Quanto mais você se exercita nisso, mais você cresce nessa sensibilidade. E mais você fica sensível a Deus e aquilo que Ele tem para te dizer. Porque o que Deus tem para te dizer é muito importante, gente. São direções. A voz de Deus são direções para nós. Direções maravilhosas. Para fazermos escolhas e tomarmos decisões, que é o que na verdade constrói a nossa vida.
Decisões e escolhas é o que constrói a tua vida. Você está decidindo e fazendo escolha com base em quê? Com base no teu próprio pensamento, com base no teu próprio entendimento? Cuidado, porque o teu conhecimento é limitado, e o meu também. Então a gente depende do Espírito Santo que sabe tudo para nos orientar. E eu preciso, como que ele vai me orientar? Ele vai falar comigo. Preciso estar sensível para ouvir essa voz. Quem está entendendo? O pastor Hélio Peixoto, ele fala essa frase: o que eu falo para Deus não muda a minha vida. Pode até ir lá desabafar, falar coisas, mas o que ele fala para você, o que você ouve dele pode mudar a tua vida para sempre. Porque ele já te fala algo que, com base nisso que ele te falou, você toma uma decisão, uma atitude, pronto, tua vida mudou. É exatamente assim. Então, queridos, preste atenção nisso que eu vou te falar. A oração não pode ser vista apenas como um meio de receber de Deus. Oração é um estilo de vida, cara. Não é assim que eu vou para Deus, na presença de Deus, só na hora do desespero, pedir. Oração é o teu estilão. Conversar com teu pai, trocar uma ideia com ele, é o meu estilo de vida. Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque eu acordei cedo sim, mas eu estou indo para o trabalho que o Senhor me deu. Pai, obrigado porque não tem me faltado nada. Pai, que dia bonito que o Senhor fez hoje, hein? Que sol maravilhoso. Não é bom conversar com Deus assim, Sueli? Pai, obrigado pelo meu emprego. Sou feliz com o que eu faço, Pai. Ó. Pai, tu tem sido tão bom para mim. Ô, Pai, não tem me faltado nada. Pai, às vezes eu fico pensando, obrigado por ter salvado a minha alma. Pai, eu estava indo para o inferno, nem sabia, hein? Pai, quando eu fico lembrando das coisas que eu fazia, meu Deus, tenho até vergonha. O Senhor me livrou, né, Pai, do inferno, eu nem sabia. Cara, começa a conversar com Deus assim, para ver se teu coração não vai se encher. Pai, ó, eu creio que tu está me guardando e protegendo aqui, hein? Confio em ti. Pai, vou chegar lá no meu emprego hoje, vai ser tudo bênção. Vai dar tudo certo que eu tenho para fazer, nada vai dar errado. Agora a pessoa acorda, não fala com Deus, já está reclamando, já vai no ônibus reclamando do ônibus cheio, reclamando do emprego, reclamando disso, reclamando daquilo. A gente vive assim, cara. Está errado. Oração é o nosso estilo de vida, gente. Em todo tempo, orar sem cessar. Pai, às vezes eu me pego reclamando. Caraca, está muito calor, mas logo eu me lembro, eu crio consciência de que Deus está ali. Aí eu falo assim, mas é bom esse calor também, Pai. Calor também é bom. Me corrijo. Porque você está reclamando do calor, você está reclamando de algo que Deus fez. Antigamente, cara, meu irmão, eu vou falar isso para você, porque eu me exponho, eu não tenho medo de me expor aqui em cima não, porque eu não sou perfeito. Antigamente, cara, mesmo já cristão, quando eu saía para trabalhar de moto que estava chovendo, eu ia praguejando, cara, em cima da moto. Caraca, tem que sair para trabalhar, tem que sair de madrugada, ainda chove. Para chegar no quartel, tem que botar essa roupa de chuva. Cara, depois que eu aprendi isso, depois que eu mudei minha consciência, eu agradeço, cara. Até pela chuva. Cara, depois que eu comecei a agradecer pela chuva, eu posso contar nos dedos as vezes que eu fui trabalhar debaixo de chuva. Acontece assim, né, amor? De madrugada, aquele toró, às vezes eu acordo com o barulho da chuva, né? 3 e pouco da manhã e tal. Aí a Monique fala assim, caramba, tá chovendo. Aí eu falo assim, mas eu vou trabalhar no seco. Eu vou sair daqui sem chuva. Já libera a declaração. Acordo, já vou agradecendo a Deus, aí vou lá na janela, ainda está chovendo. Eu estou agradecendo, Pai, obrigado por essa chuva. Tu sabe que eu tenho que ir para o trabalho de moto, né, Pai? Obrigado, Pai, pela chuva. Ô, chuva gostosa. Cara, quando eu subo na moto, dá uma parada. E no meu trabalho, daqui para o meu trabalho são 10 minutinhos. Chego sem chuva. Estacionei a moto, cai de novo. Quantas vezes já cheguei em casa, entrei em casa, fechei a porta, chuva. Quando você começa a agradecer, Deus se agrada, cara. Começa a ajustar tudo. É ruim pegar chuva de moto, né, Vavá?
A gente que anda de moto é ruim pra caramba, mas cara, se você começa a agradecer, Ele te abençoa. Em tudo. É ruim agradecer quando está te incomodando, né? Mas é bênção para a tua vida. Estilo de vida de oração é isso. Ser grato a Deus por cada detalhe. Quando você volta do trabalho e entrou em casa, a primeira coisa: Pai, obrigado porque eu voltei para casa. Olha que coisa legal. Voltei para minha família. Muitos saíram, não voltaram. Muito mais do que religião, chegar um prato, eu tenho quebrado isso na minha vida, chega um prato na tua frente para você comer, aí você para tudo, passa, cara, Pai, obrigado por essa refeição. Olha que simplicidade. Às vezes a gente se reúne aí, pastor, não vai orar? A gente, cara, está abençoado, obrigado, Pai, vem de ti, oração é isso, gente, não é algo religioso que eu tenho que dobrar. Pode dobrar teu joelho, eu também dobro, não tem problema nenhum nisso, mas é o estilo de vida nosso, é falar com Deus o tempo todo. Estou falando com Ele, cara, chego aqui falando com Ele, vim de casa pelo corredor falando com Ele, estou falando com Ele, estou conversando com meu Pai. É o meu estilo de vida, é o teu também. Era o estilo de vida de Jesus. Está entendendo? Vida de oração é isso, interagir com Deus. Olha o estilo de vida de Jesus. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Olha o próximo verso. Saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. O que ele fazia lá? Orava no Monte das Oliveiras constantemente. Então Jesus, ele orou com regularidade. Para Jesus, oração não era um dever, era o estilo de vida dele. Oração não é um dever para você, é o teu estilo de vida. É conversar com o papai. É gostoso. E se não tem sido gostoso para você, começa de pouco em pouco, que vai se tornar muito prazeroso. Você desenvolver esse estilo de vida. Jesus orava de manhã cedo. Jesus orava em lugares desertos, como a gente viu. Sabe? Oração era uma prioridade na vida de Jesus. Jesus orou depois que ele curou pessoas, porque ele sabia que ele precisava ir na presença de Deus recarregar, porque ele tinha trabalhado bastante. No The Chosen tem um momento desse, né? Tem uma cena espetacular que ele passa o dia todo atendendo pessoas, curando. Os discípulos estão rindo, brincando. Ele passa pelo acampamento deles ali, estafado. Ele vai para dentro da tenda dele. Eles olham assim, ele esgotado, estafado fisicamente. Ele vai para a presença de Deus dentro da tenda dele orar. Ele é renovado. Quando estiver muito cansado, vai orar. Você vai ser renovado. Na presença dele, ele fazia isso constantemente. Em meio ao sucesso e popularidade, Laiane, muita gente sendo curado, muita gente, ministério bombando, multidão seguindo, você vai ver assim, e ele se retirou do meio deles para orar. Em meio a sucesso, em meio a popularidade, ministério bombando, ele ia para a presença de Deus orar. Era o estilo de vida de Jesus. Antes de tomar uma decisão importante, ele orava. Antes dele escolher os 12 discípulos, ele passou a noite toda em oração. E desceu e escolheu os 12. E ainda assim tinha um torto no meio. Para você ver, imagina se ele não tivesse orado. Ia escolher 12 tortos. Mas o torto também era a propósito daquilo que estava escrito, que um precisava trair. Então até o traidor ele escolheu certo. Era propósito. Vocês estão entendendo, gente? Oração como estilo de vida. Vamos para a segunda prática? Está comigo? Estudo e meditação na palavra de Deus. Eu não botei leitura, porque ler de modo geral a gente lê. Eu botei estudo e meditação. Preste atenção, querido. Estudar a Bíblia vai além de ler. Estudar a Bíblia requer dedicação de tempo, requer você sentar, ler, não entendi, ler de novo, não entendi, pegar um dicionário, essa palavra aqui, ver os versos aqui, quem já viu que tem um montão de coisa pequenininha aqui, na lateral da tua Bíblia tem um montão de letrinha, não tem? Cada letrinha dessa tem um significado em cada versículo, faz referência.
Referência cruzada. Então você pega um verso, por exemplo, está aqui. Ele vai te jogar lá para outro verso, que está falando a mesma coisa. De modo geral é assim. A Bíblia explicando a própria Bíblia. É assim que eu monto pregação. Pego vários textos falando a mesma coisa, porque eu vou no rodapé aqui e pego as concordâncias. Estudar a Bíblia não é uma coisa só para pastor. Todo cristão deve estudar a Bíblia, não somente ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Estudar, diferente de ler, é você investir um pouco mais de tempo e cuidado e dedicação. É ser um pouco mais meticuloso naquilo que você está fazendo. É parar tudo. Ler você pode ler no ônibus, ler você pode ler na van, né? Ler você pode ler em qualquer lugar. Estudar não, tem que parar, tem que abrir a Bíblia numa mesa, tem que pegar um material de anotação, tem que pegar um livro, tem que pegar um dicionário, tem que pegar outras traduções da Bíblia, tem que abrir de repente computador, se precisar pesquisar alguma coisa na internet. Aí você vai estudar a Bíblia, é diferente. Você precisa fazer isso. Nada do que você ouviu falando para você daqui vai ser mais poderoso do que aquilo que você adquirir conhecimento sozinho lá na tua casa. Porque lá é o próprio Espírito Santo te ensinando. Aqui ele está usando a minha vida, lá ele fala direto contigo. E aí o que ele falar contigo lá, você pode até me ensinar depois. O que ele falou contigo, depois eu quero aprender contigo o que ele falou contigo. Por favor, não sei tudo. Quem está entendendo? É isso, não viva só da minha vida. Não viva só do que eu te ensino aqui. O Espírito Santo tem muito mais para te ensinar. Ele sabe muito mais do que eu. Você não pode depender só do púlpito, gente. Presta atenção. O estudo e meditação na palavra são as práticas que irão fazer com que nossa maneira de pensar seja moldada. É a única prática que vai moldar você ao pensamento de Deus, como está lá em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação do entendimento da mente é através do estudo e não somente da leitura. É através do estudo e meditação na palavra de Deus. Quem está entendendo isso, gente? Dedique tempo a estudar a palavra no seu tempo devocional. Estudar, não somente ler. O objetivo principal de estudar a palavra não é adquirir conhecimento para ensinar somente ou para saber. O objetivo principal de estudar com a palavra é aprender com ela, ser confrontado e transformado. Essa palavra, se ela não está te confrontando, tem alguma coisa errada. Às vezes, cara, eu fico vendo gente com um tipo de comportamento, adorando a Deus, acha que está tudo bem. Cara, eu fico assim, meu Deus, está cego, está cega. Um tipo de comportamento, você acha que está tudo bem, está faltando estudar um pouco mais a palavra, para ela confrontar um pouco mais a mim e a você. Porque essa cegueira cai quando eu vou à palavra e ela, tum! Meu Deus, olha como é que eu ainda sou. Sabe por que pessoas vivem assim? Porque vivem de culto em culto, só adorando a Deus, não é capaz de abrir a Bíblia em casa para estudar. Não será confrontado e não haverá transformação. Transformação acontece lá na tua casa com o Espírito Santo mexendo em você. Suelito, ainda está muito assim. Giovanni, olha esse comportamento. Gabriel, olha como é que você falou com a Bianca. Maico, presta atenção. Flávio. Ele fala assim comigo direto. Fala assim com Luiz Fernando. Luiz Fernando, olha essa atitude. Ele fala, quando eu vou à palavra, eu sou sempre confrontado, gente. Você está entendendo a importância disso? Está entendendo? Porque quando você é confrontado daqui, tem gente que fica até com raiva do pastor, achando que é o pastor. Mas lá você vai ficar com raiva de quem? Vai rasgar a Bíblia? Por que muitas vezes Deus te confronta daqui? Porque você não está indo no particular ser confrontado por Ele lá. Não é isso que está escrito? Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é isso, a palavra de Deus, gente, ela é a nossa fonte de vida. Nós vivemos pela palavra, recebemos nosso sustento espiritual diário através dela. Jesus comparou ela ao pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o teu pão.
Jesus é o teu pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou a vida. A palavra se fez carne. Se alimentar da palavra é se alimentar de Jesus. Ele mesmo falou em João 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem está entendendo isso? Não é muito bom? Vamos aprender com Esdras. É um dos versos que eu acho mais lindo da Bíblia, Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido, repete, decidido, dedicar-se, repete, dedicar-se, a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Meu Deus do céu. Precisa de decisão e dedicação. Então preste atenção. Antes de ensinar, eu preciso praticar. E antes de praticar, eu preciso... É uma sequência. Eu estudo, adquiro conhecimento, coloco em prática, e agora eu estou apto a ensinar alguma coisa a alguém. Como é que eu vou ensinar se eu não pratico? Como é que eu vou praticar se eu não conheço? É uma sequência. Ele estudou, primeiro ele tomou uma decisão. Segundo, ele se dedicou. Estudou, praticou e ensinou. Somente estudaremos a palavra de Deus com coerência quando aprendermos a amá-la, gente. Aí, quando você aprender a amar essa palavra, entender que ela é a tua fonte de vida, tu vai estudar para dentro dela, tu vai partir para dentro dela. Vai começar a ler um capítulo, não consegue parar. Vai mais um, não consegue. Pô, ia ler só. Não consegue. Caramba, olha o horário, já foi. Caramba, 2 horas lendo. Ai, meu Deus, não conseguiu parar, porque tu ama essa palavra. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é esse aqui, ó, que eu extraí também de um livro que eu li. Aqui está o verdadeiro problema de nossa negligência. Nós falhamos em estudar a palavra de Deus. Não tanto porque é difícil de entender, não tanto porque é maçante e entediante, mas porque é trabalhoso. Nosso problema não é falta de inteligência ou falta de paixão. Nosso problema é que somos preguiçosos. Não tem preguiça para nada, mas para estudar a palavra dá logo sono. Não tem preguiça para nada. Se te chamar para fazer um negócio ali, fica 2 horas conversando com a amiga, mas não fica meia hora lendo a Bíblia e estudando. Fica 40 minutos no Zap Zap, no TikTok, no Instagram, mas não fica 10 minutos lendo um versículo. Nosso problema é esse. Como é que eu vou extrair poder de uma palavra que eu não me dedico a ela? Você vai extrair poder daquilo que você está gastando tempo. É uma decisão, gente. Esdras tomou uma decisão. Esdras tomou uma decisão. E eu e você precisamos tomar também. Diariamente. Amém? Falamos de oração, falamos de estudo da palavra. Quero falar um pouquinho de meditação na palavra. Para você entender o que é meditar na palavra. Primeiro vamos entender o que é a palavra meditar. Meditar significa isso aí, ó. Murmurar. Então, cara, eu quero te dizer, todo mundo aqui dentro sabe meditar, porque todo mundo aqui já murmurou um dia. Só que meditar na palavra é murmurar na coisa certa. Murmurar aí fora é murmurar no problema, na coisa errada, ficar reclamando. Então murmurar todo mundo sabe. Eu quero saber se você sabe murmurar na coisa certa. Murmurar é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ou murmurar persistentemente, repetindo as mesmas palavras repetidas vezes. Meditar significa ponderar, refletir, considerar, pensar. Então não é só ler e estudar, é ler, estudar e depois ficar o dia todo pensando no que estudou, no que recebeu de Deus, revelação. Considerando.
se entregando a contemplar a palavra e a revelação que recebeu de Deus. Isso é meditar na palavra. Tem várias passagens que falam sobre isso. Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Josué capítulo 1, verso 8, não cesse de falar do livro dessa lei. Medita dia e de noite, para que você vá bem em tudo. Isso é meditar na palavra. Precisamos meditar na palavra para dar oportunidade à palavra de Deus de penetrar mais profundo no nosso interior. Se você faz só uma leitura rasa, ela fica rasa. Se você se entrega à contemplação, se você se entrega à meditação, se você se entrega à reflexão, ela vai penetrando nas camadas mais profundas do seu ser. É como uma esponja. Se você pega uma esponja e passa pela água, ela não absorve tanta água. Mas se você deixar ela exposta um tempo debaixo d'água, quando você levanta, ela está encharcada de água. É tempo de nos encharcarmos da palavra de Deus. E eu só vou me encharcar se eu investir mais tempo de meditação, de contemplação. Quem está entendendo isso nessa manhã? A palavra de Deus não pode ficar só na nossa mente, tem que descer para o coração. Isso requer meditação, contemplação, ponderação. Ela precisa chegar, a palavra de Deus, olha aqui para mim, ela precisa penetrar até o lugar onde você faz escolhas e toma decisões. Você tem que meditar, estudar, se dedicar à palavra, investir tempo com ela, para que ela penetre até o lugar onde você toma decisões e faz escolhas. É o seu coração, é de lá que sai a vida. As fontes da vida saem de lá. A palavra precisa penetrar profundamente em você. A gente vê às vezes as pessoas ainda tomando decisões, fazendo escolhas contrárias à palavra de Deus, porque até conhecem a palavra, mas não meditaram tempo suficiente para que aquele conhecimento se tornasse profundo a ponto de mover a minha escolha. O conhecimento da palavra precisa se tornar profundo a ponto de mover a minha escolha e a minha decisão. Eu me movo de acordo com a palavra, porque eu conheço profundamente nesse nível, porque eu invisto tempo no estudo. Quem está entendendo? Meditamos para ter um encontro com Jesus, que é a própria palavra, um encontro verdadeiro com Deus, cara. Vou botar aqui uma tabelinha só para você entender a diferença. Está bem pequenininho, tira uma foto, depois você amplia, só para você entender a diferença entre meditação cristã e meditação na palavra, e essa meditação que fazem por aí. Então vamos lá, meditação cristã, concentra-se em preencher a mente com uma consciência da presença de Deus. A meditação oriental manda você esvaziar a mente. Meditação cristã reconhece a Sagrada Escritura como a única verdade que estabelece. Meditação oriental não reconhece nenhuma referência objetiva para o padrão pelo qual a verdade é estabelecida. Ou seja, a verdade é relativa, tudo pode ser verdade. Meditação oriental é isso. Você pode adorar a borboleta, você pode adorar a flor, você pode adorar o rio. Toda a verdade é relativa. Meditação cristã incentiva a pessoa a entender e identificar a realidade de Deus. Meditação oriental encoraja a pessoa a retirar-se da realidade. Vai para um lugar isolado, sobe no monte, olha só para o céu, esquece essa vida, esquece esse mundo. Não, a meditação cristã, ela faz você trazer a realidade de Deus para a tua realidade de vida. E não fugir de uma realidade que você não pode fugir. Meditação cristã, nível mais alto, é um encontro com Deus vivo. Meditação oriental, tu vai entrar num nirvana, numa fusão completa de si mesmo, a consciência do universo. Quando tu voltar, não sabe nem quem tu é. Meditação cristã depende do Espírito Santo para realizar os propósitos de Deus dentro de nós. Meditação oriental depende da capacidade humana de alcançar um determinado estado. É o estado de paz absoluta. Meditação cristã resulta em um ganho de nossa verdadeira identidade em Cristo. Meditação oriental perde a identidade pessoal. Meditação cristã tem como objetivo maior amor a Deus e serviço aos outros. Meditação oriental não tem nenhuma meta estabelecida.
Só para você entender o que é meditar na palavra. Meditar na palavra não é se esvaziar, meditar na palavra é se encher. Se encher. Se encher dela cada vez mais. Ficar falando. Então eu fecho agora. Pode vir o Ministério de Louvor que eu vou fechar bem rapidinho agora. Com a última prática. Então nós falamos de oração, falamos de estudo e meditação na palavra. E vamos falar agora da terceira prática espiritual que deve fazer parte da minha e da tua vida, hein? O jejum. E o jejum cristão é completamente diferente do jejum normal. Tem muita gente hoje em dia que faz jejum por diversos objetivos. O camarada faz jejum intermitente para ele emagrecer, para ele ter ganho de perda. Tem gente que jejua para fazer uma limpeza do corpo, desinflamação do corpo. Tem gente que jejua por vários motivos. Você precisa entender, o jejum cristão, ele tem um objetivo espiritual. Vou repetir, jejum cristão sempre tem um objetivo espiritual, um propósito espiritual. O jejum confirma a nossa dependência de Deus. Encontramos nele, jejum nada mais é do que você abrir mão de uma fonte de sustento externo para se sustentar do próprio Deus. Jejum é isso. Jejum, eu botei aqui só para você entender, pode ser biblicamente definido como uma abstinência voluntária cristã de comida por razões espirituais. Jejum é abrir mão do pão físico para se saciar do pão espiritual. Jejum é abrir mão da água que mata a tua sede, mas depois tu sente sede de novo, para beber da fonte da água da vida. Jejum é abrir mão de um alimento que te sacia, te satisfaz, te traz um prazer físico e carnal, para se saciar na presença daquele que te satisfaz em todos os sentidos. É uma decisão voluntária, não é por imposição. Jejum é abrir mão da carne para matar a carne. A carnalidade. Jejum é um baita de um treinamento de domínio próprio. Porque se você está de jejum e naquele dia tem várias opções de comida e você está ali no teu propósito e você está sendo treinado e aquele negócio está na tua frente e está todo mundo comendo e você está ali no teu propósito, então você está sendo treinado a resistir outras coisas que você também não vai poder. Está se fortalecendo espiritualmente. Jejuar é abrir mão de um banquete físico para se sentar à mesa no banquete espiritual com Ele. Jejuar é se banquetear de Jesus. O foco do jejum está sempre em propósitos espirituais. Jejum oferece a oportunidade de revelar aquilo que te controla. Jejum vai te dar essa possibilidade de você entender que um dia desse eu entendi que o café estava me controlando. O que eu fiz? Jejum de café. Nada vai me controlar. Eu já fiz jejum até de corrida. Para mim é um negócio que me puxa. Tudo que estiver te controlando, faz um jejum. Duvido Deus não arrancar isso de dentro de você. Mas faz um jejum assim: Senhor, eu estou abrindo mão disso aqui que me controla, que me puxa com muita força, mas é para crescer. Coloca um propósito diante de Deus, depois me conta. Tem um negócio que você não consegue se livrar? Não gostaria mais de fazer, ainda faz? Apresenta isso diante de Deus em oração e jejum, depois você me conta. Ele vai te libertar. O jejum é direcionado a Deus e não aos homens. Ele deve ter como principal foco buscar a Deus, agradar a Deus. O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum.
Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. É de Kenneth Hagin essa frase. Jejum biblicamente é isso, queridos. Então agora eu quero fechar, é meu último slide. Eu vou te dar 6 dicas para você que ouviu essa série. A gente está finalizando agora, meio-dia, consegui fechar. A gente está finalizando agora. O bom é que fica gravado, você pode ouvir quantas vezes quiser. A gente está fechando agora essa série de mensagens. De repente você ouviu muita coisa sobre comunhão com Deus. De repente tem gente que no início dessa série não tinha nenhuma vida com Deus, nenhum tempo devocional, e começou depois dessa série. De repente tem gente que está tentando começar e não consegue. De repente tem gente que já tinha uma vida e melhorou essa vida, aprimorou essa vida com Deus. Gente que está crescendo mais nisso. Seja qual for o nível que você estiver, eu quero te dar 6 dicas para fechar essa série. Tudo que eu vou falar agora eu já falei, mas eu resumi em 6 dicas para ficar power no teu coração no dia de hoje. Primeiro, dê prioridade a Deus, cara. Vai aparecer muita coisa para te distrair. As prioridades da tua vida, quem estabelece é você. É você que organiza a tua agenda. Coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como prioridade. Priorize. Antes de começar seu dia, vá para a presença de Deus. Separe um tempo com Deus. Amém? Segundo, faça um planejamento. Ei, dar prioridade nem sempre é fazer primeiro. Dar prioridade é separar um tempo exclusivo. Pode ser no meio do seu dia, se encaixa melhor. Pode ser no final do seu dia, se encaixa melhor. Mas é o tempo exclusivo dele. Então se planeje. Organize. Não encaixe Deus na sua agenda, encaixe sua agenda em Deus. Submeta a sua agenda. Qual o melhor horário do dia para você? Deus aceita isso. Você se organizar e falar, não, de 1 às 2 da tarde é meu tempo com Deus, nada vai me tirar desse lugar. De 3 às 4, de 5 às 6, de 9 às 10 da noite, sei lá, de 5 às 6 da manhã, no meio da madrugada, não importa. Se planeje. Se planeje para priorizar a Deus, amém? Terceiro, use um plano de leitura bíblica, vai te ajudar. Tem vários aí na internet. A gente distribuiu um aqui no início do ano. Ainda deve ter aí na secretaria alguma coisa. Se você não tem, Monique disse que tem, Thaís, tem. Se você não pegou, pede a Thaís. No final do culto ela vai te dar um plano de leitura. Eu uso o plano. Aqui, ó. Eu uso o meu. Eu leio de acordo com o plano. Ele me oferece cada dia. Eu faço a proposta do dia, marco lá uma bolinha lá e vou avançando. Use um plano de leitura, vai te facilitar, vai aumentar teu compromisso, porque você vai se sentir devedor. Caramba, ainda não li hoje. Tá entendendo? Estou te dando dicas preciosas. Quarto, organize suas. A Monique tem um papel lá, tudo que ela vai orar é tudo anotado. Tem gente que tem dificuldade de chegar, vou falar o quê? Por onde eu vou começar? Organize suas orações. Organize o que você tem para conversar com Deus, o que você tem para falar com Deus. Se organize, isso vai te ajudar também. Tem oração de petição, oração de consagração. Tem no nosso canal da igreja lá, uma série que eu fiz só sobre oração. Assiste lá. Quinto, essa dica aqui é fundamental. Comece. Não estabeleça uma meta que você não será capaz de cumprir. Você vai se frustrar e não vai querer mais. A partir de amanhã, pastor, 2 horas na presença de Deus. Fala isso, Eli. Vou olhar para você assim, ó. Por que não 20 minutos? Começa com 20 minutos. Começa com um capítulo, 5 versículos. Aumenta para meia hora.
Aumenta para 40 minutos e vai aumentando. Comece pequeno. Não bota o pé onde você não pode. Não bota o chapéu onde você não pega depois. Comece. E a última dica que não tem jeito. Só de você sair daqui hoje com o propósito de começar, vai se levantar um montão de impedimento. Seja perseverante. Seja disciplinado. Seja constante. Fique de pé, vamos adorar a Deus.